Interessante que em Minas Gerais, durante muito tempo, essa palavra, esse termo municipalização, ele saiu de moda. E, de repente, nessa legislatura, a senhora é testemunha, deputado Betão, que está aí também, quantas audiências nós fizemos já em relação a essa temática, porque em alguns lugares esse processo do Mãos Dadas hoje ele foi antecipado. É interessante que esse termo usado em outros estados como descentralização, desconcentração, tem estado que usou consenso do processo de municipalização, invariavelmente se apresenta como um processo de democratização e de maior racionalização do ensino. Mas nós sabemos que, na prática, as coisas elas não são bem assim. E que a simples administração local do ensino, ela não traz implicação efetiva em democratização. E pode até mesmo ser oportunidade de exercício de formas mais duras de coerção sobre o processo educativo e sobre o magistério. Nesse quadro em que a municipalização do ensino se transformou, de certa forma, numa bandeira de participacionismo, vou usar esse termo, do que num projeto educacional, é preciso um esforço no sentido de impedir que a exploração política desse tema nos conduza ao que eu vou chamar de um desmantelamento não seletivo e, por isso mesmo, pouco racional do sistema estadual do ensino, do que a gente chamava antigamente de primeiro grau. Municipalização do ensino, eu trago essa reflexão aqui, até um pouco técnica, é apenas uma expressão abstrata e, nessas condições, nada indica que deva provocar reações de apoio, de desaprovação, mas que precisa se indicar claramente quais são os problemas que se pretende resolver com essa política municipalista em educação. E a senhora, excelência, presidenta dessa comissão, muito bem questionou. Onde está o projeto que nos indica isso? Sem isso, as retóricas pró-municipalização são inteiramente vazias. Não obstante esse tecnicismo de que se reveste esse projeto e, eventualmente, pode até fortalecer, ensejar o que a gente sabe que vai acontecer, que são prejuízos enormes à causa educacional. E aí, interessante, eu quero chamar a atenção para um discurso que está sempre em voga aqui, da questão constitucional dessa medida. Nós sabemos que é um prazo, 2023, mas eu chamo a atenção, professores e professoras, educadores e educadoras, deputados e deputadas, no que diz respeito a esse processo, tanto a Constituição Federal quanto a estadual, elas são ambíguas. Há uma ambiguidade no que diz respeito a essa temática, e por isso eu não tenho dúvidas de que quando esse prazo que está se dizendo fosse para ser cumprido, nós teremos muitos debates ainda para serem feitos, por conta, repito, da ambiguidade do texto, tanto da Constituição de 88 quanto da nossa Constituição estadual. O que tem provocado, inclusive, na parte legal, uma confusão enorme em relação a esse tema. Nós estamos vivendo um momento histórico na política educacional mineira, onde tenta-se modificar radicalmente a natureza das relações entre a esfera executiva estadual e os municípios. Porém, uma conjuntura nem sempre favorável para que essa chamada descentralização ela seja bem sucedida. Como alguns dados que foram apresentados aqui, esse convênio, essa municipalização atinge municípios de pequeno, médio e grande porte, com capacidade fiscal, administrativa. Eu quero chamar a atenção para isso. O que eu vou falar aqui agora, eu queria que fosse objeto de reflexão. Nós temos, nesse momento, vou repetir o que eu estava dizendo, uma preocupação
com, digamos, essas especificidades do estado de Minas Gerais. São vários municípios impactados, municípios de grande porte, municípios de médio porte, municípios pequenos, com perfis políticos partidários, cobertura de ensino fundamental totalmente diferentes entre si, tendo construído ao longo da sua história mecanismos de participação da população também diferenciados. Essa engenharia operacional em curso desconsidera o processo do Mãos Dadas, desconsidera peculiaridades culturais, peculiaridades demográficas, peculiaridades socioeconômicas das comunidades escolares dos municípios mineiros. O que nós temos, deputada Beatriz Cerqueira, é um mosaico fragmentado que nós poderíamos dizer que originam não um processo de municipalização, mas vários processos de municipalização, ao desconsiderar as especificidades do estado de Minas Gerais. De um lado, nós podemos dizer que há um discurso que enfatiza a necessidade de se desmontar o aparato burocrático que alguns consideram ineficiente, centralizado da educação mineira. Nós também temos aqui, por outro lado, que olhar os limites e a complexidade dessa engenharia institucional, que não podem colocar em risco os mecanismos estabilizadores da própria gestão do sistema, e esse processo não pode ser construído na base da negociação, que não é, como foi demonstrado aqui, favorável ao poder local. Estamos vendo uma secretaria que nos apresenta um falso pressuposto de que o Estado não tem mais nenhuma responsabilidade no tocante à oferta do ensino fundamental. Essa eu considero uma interpretação enviesada para atender, nesse momento, aos interesses de um Estado que quer se desvencilhar de parte das escolas estaduais e, com isso, reduzir as despesas no campo da educação. Não é de hoje que essa comissão ela tem apontado que, nessa crise, nós temos um governo que tem sido, o tempo todo, um governo contrário ao próprio Estado, desmantelando mecanismos estruturais que poderiam resolver essa crise, que se prendem ao discurso de ausência de novas receitas que são duradouras e sustentáveis, de um Estado que sufoca, que arrocha o servidor público, que desmonta o parque científico estadual e busca, repito, se desvencilhar de compromissos dos quais esse Estado não pode se livrar. O reconhecimento que esse processo de municipalização do ensino em Minas vem sendo marcado, que eu vou chamar aqui de uma racionalidade econômico-financeira excludente, inspirado por uma lógica do mercado, torna difícil negar esse caminho da descentralização como uma estratégia potencialmente capaz de se livrar de uma verdadeira experiência democrática. Isso significa, portanto, considerar o financiamento e a gestão da educação municipal como faces de uma mesma moeda, a serem redesenhadas por políticas que realmente levem em conta, regional e localmente, o atual quadro de desigualdade socioeconômica vivida por esse Estado. A municipalização, como hoje é apresentada, a existência de uma intensa divisão técnica e política do financiamento de gestão e educação básica nesse país, e esse projeto vem totalmente desassociado daquilo que é necessário no Pacto Federativo, nas relações entre município e Estado, de um espírito de solidariedade e colaboração que marcam significativamente os avanços legais da Constituição de 88 e da LDB de 96. Na verdade, quando a gente olha, esse projeto não deveria se chamar de mãos dadas, e sim de mãos desconectadas. Dentro desse
dessa última fala que eu trazia aqui, dessa diferença entre decidir gerir, decidir dizer e fazer, dessa questão para a gente refletir. A minha proposta ela é muito concreta. Eu queria só dizer o seguinte, que essa comissão está fazendo o que muita gente não fez. Eu quero me dirigir, se tem algum prefeito nos ouvindo, deputado do processo de município, eu disse para ele: prefeito, eu não acho nada. Eu queria que o senhor consultasse a comunidade escolar. É ela que precisa ser consultada. É ela que vai dizer para o senhor o que ela pensa sobre isso. É ela que será diretamente impactada. O meu processo de encaminhamento, eu acompanhei muito atentamente a toda a audiência, deputado. Vi o brilhante trabalho que foi feito pelo DIEESE, deputado Betão. Mas eu queria que nós encaminhássemos, gostaria de chamar os deputados que estão aqui para assinar comigo o requerimento para que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos traga a sua palavra oficial dos impactos que serão trazidos para os municípios mineiros com a adesão ao projeto Mãos Dadas. Temos que levar também em consideração uma coisa, que muitos municípios hoje estão com a sua previdência totalmente quebrada. A pergunta que eu faço aos prefeitos: eles já pensaram o que vai ser lá na frente? Porque ao municipalizar as escolas, os professores designados serão demitidos e, consequentemente, terão que fazer um processo em pouco tempo de concurso público, mas nós sabemos que hoje vários municípios estão impedidos porque os seus déficits atuariais são enormes. Gostaria também de um levantamento por parte do Tribunal de Contas do Estado dos impactos atuariais que virão com a adesão ao processo aí conhecido agora como Mãos Dadas. Obrigado, deputado. Desculpa aí por me alongar.